que é infectologista e imunologista do Hospital das Clínicas e coordenador dos testes da vacina da dengue, para falar mais uma vez sobre isso. Bem-vindo. Tudo bem? Prazer é todo nosso. Ficaram muitas perguntas em aberto, as pessoas continuam com dúvidas, então eu acho que é um assunto que a gente não consegue esgotar, mesmo porque as pesquisas estão avançando e sempre que tiver novidade, eu convido o senhor a voltar sempre para ajudar a população nisso, doutor. Vamos falar a primeira pergunta da Paula Ayashi. Ela tem um bebê de 2 meses, ela quer saber se existe algum tipo de repelente para passar, porque está aí uma questão que está amedrontando muito as mães, né? Que os bebês até os 6 meses estão desprotegidos com relação aos repelentes. Isso é verdade ou não? A primeira coisa que é importante dizer é que um bebê de 6, no começo de sua vida, até os 6 meses, pegar alguma dessas doenças é alguma coisa que pode acontecer. Tá. A principal preocupação é dengue. Se uma criança muito novinha, especialmente aquela que teve algum problema durante o parto, ou que é de baixo peso, ou que tem algum outro problema de saúde, pega dengue, ela pode, infelizmente, ter uma dengue um pouco mais grave, com uma frequência um pouquinho maior. Pode manifestar a fase mais grave da doença, então? Então, é uma pequena percentagem que pode manifestar, mas essa é uma faixa de risco. Então, a gente tem que ter mais atenção para essa criança. No caso de Zika, não tem tanto problema. No caso de chikungunya também, o problema é bem menor, porque quando as crianças nessa idade geralmente costumam ter uma doença branda. Alguns repelentes, de fato, podem causar alergia nas crianças e alguns deles não foram aprovados para uso nessa faixa etária. Então, infelizmente, a gente tem que proteger essa criança com telas. Mosquiteiro no berço. Mosquiteiro, que é a melhor forma. Roupinhas de manga longa quando sair de casa, de preferência. Exatamente. Mesmo até dentro de casa, dependendo roupa clara também atrai menos insetos do que roupas escuras. É mesmo? Uhum. O mosquito gosta de local mais escuro, talvez por até uma forma dele se proteger um pouco melhor, mas ele vai. E a outra coisa também é coisa que tem muito cheiro e perfume, atrai mais mosquitos. Então perfumes muito doces, né? Que então, qualquer coisa neutra é melhor para o bebê. Tá. Uma dúvida que ficou também, chegaram algumas perguntas sobre isso. Você falou que o Zika, para o bebê até os 6 meses, pode ser que nem dê sintomas, que seja uma questão mais branda. Complicações neurológicas, muita gente ficou com essa dúvida, né? Tem mães apavoradas, mesmo porque durante a gestação o risco é muito grande, né? O dano pode ser devastador. E depois que essa criança nasceu, existe algum tipo de pesquisa que mostra algum dano neurológico em alguma fase da vida dessa criança? Rolou um boato na internet que crianças até os 8 anos de idade, ou 7 anos de idade, eu não lembro bem, poderia ter problemas graves se pegasse Zika. Isso não é verdade. Por que durante a gestação o feto pode ter problemas graves e depois o bebê, ao nascer, já deixa de ter esse risco? Porque quando o bebê está dentro da barriga da mãe, ele não tem seu sistema de defesa totalmente formado. Ele passa por um processo de amadurecimento rapidamente após o nascimento. E é isso que faz com que o vírus seja tão agressivo dentro da barriga da mamãe e seja um vírus banal depois da criança ter nascido. Então, a esmagadora maioria das crianças que nascem e pegam Zika, mesmo que sendo nos primeiros meses de vida, vão ter uma doença banal, uma doença que vai curar sozinha na esmagadora maioria das vezes. Muitas pessoas mais velhas também têm dúvida com relação ao que o Zika pode causar, já que, como a gente já comentou, o efeito nas gestantes, nos bebês, pode ser tão devastador. A Márcia Guiducci está perguntando, ela tem 58 anos, portanto, fora do risco de uma gravidez, mas se ela adquirir aí o Zika, quais são as consequências? Quer dizer, adquirir o Zika de alguma forma, porque agora não só a transmissão pelo mosquito está começando a ser comprovada também, né, doutor? Bom, ela está nova ainda, 58 anos, né? A média mas pelo jeito não quer engravidar mais. Essa é a pergunta do Jardel também. Quais os riscos da Zika e chikungunya em homens, já que não há as complicações da gravidez que a gente conhece? Então, ela ainda é jovem, apesar da brincadeira, a média de idade nos adultos brasileiros é 74 anos. Então, ela ainda tem muito o que viver. A saúde dela deve, na maioria das pessoas dessa idade, ainda está bem preservada, goza de uma boa qualidade de vida e tem um sistema de defesa que funciona muito bem. E esse sistema de defesa vai ser capaz de combater o Zika na maioria das vezes. A principal preocupação em pessoas na idade dela e para os homens, de uma forma geral,
ou seja, as pessoas que têm um sistema de defesa que funciona muito bem, é que uma pequena percentagem dessas pessoas, um número muito pequeno, pode apresentar uma síndrome neurológica chamada síndrome de Guillain-Barré. Eu explico depois o que é essa síndrome. Tá. Mas estima-se que é aproximadamente 1 em cada 5 mil casos. Então, 1 em cada 10 mil casos. É uma frequência muito pequena. Tá. A esmagadora maioria das vezes, a pessoa tem aquilo que a gente falou no último programa. Ela tem um pouco de vermelhidão pelo corpo, mal-estar, dor pelo corpo. Uma percentagem pequena dessas pessoas tem um pouco de febre, às vezes aparece um pouquinho de conjuntivite e alguns nódulos ficam um pouquinho inchados por consequência da zika. E aí, depois de aproximadamente 4, 5 dias, vai embora. Desaparecem os sintomas. A Flávia quer saber, é verdade que depois de 4 vezes que eu tiver dengue, meu organismo fica imune? Boa pergunta, uma dúvida recorrente. Sim, porque são 4 vírus diferentes. Dengues 1, 2, 3 e 4. A gente, tecnicamente, chama isso de sorotipos. E para facilitar, a gente conta 1 até 4. Cada estação no Brasil, e dependendo da diferente região que a pessoa está, vai circular um vírus, um sorotipo de dengue diferente. Então, aqui em São Paulo, cidade de São Paulo, Redondezas, tem circulado o dengue tipo 1. Agora, por exemplo, em Ribeirão Preto, tem uma percentagem das pessoas que estão tendo dengue do tipo 2. E cada ano também tem uma tendência de mudar um pouco ou não. Então, a gente não consegue dizer, até começar a estação, qual que está circulando. Como são 4 vírus que têm diferenças entre si, uma pessoa que pega um está protegido contra um até o resto da vida. Mas ele pode pegar o 2, o 3 e o 4. E uma pessoa que pega o 2, depois de ter pego o 1, também pode ter dengue. Então, teoricamente, até 4 vezes. O que a gente sabe que, em geral, a primeira vez é uma dengue mais comum, a segunda vez aumenta um pouco a chance de ter formas um pouco mais graves, e a terceira quase imperceptível, e a quarta, aparentemente, esmagadora maioria das pessoas sequer tem sintomas. Então, na segunda vez é que a forma da doença pode ser mais grave, é isso? Exato. A gente tem que estar atento para uma situação, por exemplo, que está se desenhando aqui em São Paulo. A maioria das pessoas da nossa cidade não deve ter tido dengue, as que moram aqui, porque o vírus não circulava aqui em grande quantidade. Só uma pequena minoria dessas pessoas tinha. Mas em 2014 e 2015, nós tivemos 2 epidemias significativas na cidade. O ano passado foram muitos e muitos casos. E essas 2 epidemias, 2014 e 2015, foram causadas pelo dengue do tipo 1. Se por acaso tem a introdução do dengue tipo 3 ou tipo 2 na cidade de São Paulo, é possível que o número de pessoas que pegue outra vez seja uma outra grande epidemia, e uma frequência com que esses casos sejam um pouco mais agressivos aumenta, porque passa a ser, em uma boa parte dessas pessoas, a segunda vez que eles estão pegando. Tá certo. Pode ser que a pessoa já pegue, acredite ser uma primeira vez que ela pegou dengue, porque na primeira ela quase não teve sintomas e passou quase que despercebido, e já venha a forma mais grave da doença. Um pouco mais agressiva. Pode ser. E lembre-se, cerca de 20% das pessoas só que vão ter sintomas. Muitas das pessoas, eu nunca tive dengue. Você não pode afirmar saber, né? Sem fazer um exame específico de sangue. Sorologia. Só com o exame de sangue você consegue responder, e ainda com algumas imperfeições. Isso acontece também com Zika vírus e chikungunya? Uma vez que a gente pega, a gente fica imune? Zika vírus e chikungunya são vírus únicos. Eles não são igual a dengue, que tem vários tipos. Então, se você pega uma vez, você fica imune. Fica imune. Isso vale para Zika. Para chikungunya também. Agora, colocando esses 3 vírus um do lado do outro, os 4 de dengue, Zika e chikungunya, o que a gente sabe? Que os 4 tipos de dengue mais o Zika são de alguma forma parecidos. Eles são o que a gente chama da mesma família. É como se falasse que Zika e chikungunya, Zika e dengue são primos. Mas chikungunya é um vírus completamente diferente. Ele pertence a uma outra família de vírus, não tem as mesmas estruturas genéticas do que os outros 2. Então, as coisas são bastante distintas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque até hoje a gente não sabe se uma pessoa teve dengue, depois teve chikungunya ou vice-versa, tem alguma interferência por eles serem parecidos. Isso só o tempo que vai dizer. Mas, dengue e Zika. Mas chikungunya é completamente diferente. Agora, vamos supor que uma mulher já tenha tido Zika alguma vez. Sim. E ela ainda quer engravidar.
Sim. Se ela for picada por um mosquito contaminado com o Zika vírus, ela vai ter imunidade suficiente para proteger esse bebê ou ele pode ser atacado pelo vírus novamente? Não tem notícia que isso vai acontecer. Tá. Aliás, depois de você pegar uma vez, você vai desenvolver anticorpos, que são substâncias que protegem contra o vírus, muito provavelmente para o resto da vida. Se ela entra em contato com o vírus Zika novamente, ela tem esse bloqueio, como se fosse uma barreira contra ele. Tá. E, portanto, ela vai acabar protegendo Vamos falar também sobre o bebê. Outras formas de contágio. Seninha está perguntando, pode pegar dengue, dengue a gente não ouviu falar ainda, mas o Zika na relação sexual? Dengue nós não temos notícia que seja transmitido por via sexual, mas Zika é uma forte suspeita. Então, teve algumas pessoas que pegaram Zika no Brasil, por exemplo, e foram para os Estados Unidos e passaram para outras pessoas por o que se acredita ser contato sexual. Essa é a primeira evidência. A segunda, alguns homens que estão com Zika, você isola o vírus do sêmen. Então, há uma possibilidade que o vírus seja transmitido pela relação sexual através desse mecanismo. Tá. E há um número de casos na Europa, Estados Unidos, onde se acredita que tenha havido esse tipo de transmissão. Embora a gente acredite que a transmissão sexual represente muito pouco perto do número de casos que são transmitidos de Zika. Muito tem que ser estudado ainda em cima dessas doenças. Bastante coisa, é importante que a população nos ajude a estimular os governantes, as agências de fomento e a sociedade de uma forma geral a ajudar nessa pesquisa. Né? Somente pesquisando esse tipo de germe, a gente vai encontrar as respostas. Eu vi notícias de laboratórios sucateados, de gente que não consegue avançar nas pesquisas justamente porque não tem verba, não tem dinheiro, aí fica difícil. Se você permite uma boa oportunidade, a epidemia é uma forma da gente mudar o pensamento das pessoas. Então, se você volta lá para trás, em 2009, quem que imaginaria que você ia entrar num prédio e tinha álcool gel do lado do elevador por causa da gripe suína? E mudou o hábito do brasileiro. A gente cuida muito mais das mãos e de uma pessoa que tem gripe sabe que pode ser transmitido. Então, a epidemia de Zika é uma oportunidade para a gente entender mais sobre controle de insetos, entender mais sobre transmissão dessas doenças, qual é a forma da gente combater a proliferação do mosquito, como que a gente interpreta e a importância de defeitos congênitos em bebês, como que a gente dá assistência às pessoas que têm necessidades especiais e a população podia nos ajudar com isso. Tá certo. Por isso, consciência em todos. Vamos continuar combatendo o mosquito como a gente tem feito. Inclusive, a gente está colhendo alguns números até bem interessantes com relação ao avanço ou à regressão da dengue aqui na cidade de São Paulo. Quero agradecer mais uma vez o Dr. Esper Calas, que é infectologista e imunologista do Hospital das Clínicas e coordenador dos testes da vacina da dengue. Estão precisando de gente lá ainda para os testes? A gente vai começar uma nova leva de vacinações a partir de abril. Qual é o contato? Entre no site da Faculdade de Medicina da USP ou do Butantan, vocês vão encontrar uma forma de entrar em contato conosco. Tá certo. Obrigada mais uma vez, doutor. Até a próxima. A gente espera aqui. Breve mesmo, né?